O que é técnica e economia de transportes? Técnica e economia de transportes nada mais é do que o dimensionamento dos esforços que o veículo é submetido em determinado trecho para a sua locomoção. Ou seja, ele precisa de algum esforço para se locomover nessa pista, por exemplo. Como a gente vai falar de trem, o trem vai precisar de um esforço para movimentar a roda do trem no trilho. Então vamos lá, a gente sabe que a gente vai calcular os esforços, que vai calcular as resistências e assim vai descobrir. Então vamos para o próximo. Qual que é as resistências que a gente deve calcular? A gente tem que calcular a resistência ao rolamento, a resistência aerodinâmica, a resistência ao grade e a resistência à curva. A resistência ao rolamento nada mais é que a resistência que a roda do veículo tem com os trilhos, no caso do trem. A resistência aerodinâmica, como o próprio nome já diz, é a resistência aerodinâmica do próprio veículo, ou seja, o ar bate no veículo e segura um pouco, então existe uma resistência. A resistência ao grade é a resistência que temos ao enfrentarmos aclives ou declives. Ou seja, você está subindo com o carrinho lá, a gente vai estar subindo com o trem, que é o que eu vou explicar. A gente vai estar subindo com o trem e existe uma resistência nessa subida. Ou na descida também existe uma resistência. A resistência à curva. A resistência à curva é a resistência que o veículo causa quando faz-se curva. Ou seja, o trem foi lá, fez uma curva, ele precisou de uma resistência, por exemplo, para não tombar. Devemos calcular também o esforço trator e o esforço trator máximo, que é da locomotiva, do motor do trem. Por que a gente tem que calcular o esforço trator? A gente tem que calcular o esforço trator porque é ele que vai nos indicar qual o esforço ideal que nosso veículo deve ter para enfrentar essas resistências. Temos o dimensionamento para veículos ferroviários, que é o que eu vou explicar aqui agora. A gente tem que calcular primeiro o esforço trator máximo, que é, esforço trator máximo é igual ao coeficiente de atrito trilho-roda, que a gente vai usar 0,3 quando o exercício não fala nada. 0,3 é para trilho limpo e seco. TD é a força normal que ele causa no eixo do trem. Dimensionando o esforço trator. As fórmulas são: esforço trator igual a 2175 vezes a potência dividido por V vezes a quantidade de locomotivas. Depois faz a mesma coisa vezes a quantidade de vagões. Dimensionando resistência ao rolamento. A fórmula é a seguinte: resistência ao rolamento é igual a parênteses C1 mais C2 vezes X dividido pelo peso. X são o total de eixos que esse veículo tem, mais C3 vezes a velocidade, fecha parênteses, vezes o peso. Aqui, X é o número de eixos da locomotiva ou do vagão. A V é a velocidade de operação. G é o peso da locomotiva e do vagão, ou do vagão. C1 é 0,65, C2 é 125, C3 varia de acordo com o que você está calculando. Se você está calculando para vagão de carga, é 0,013. Se você está calculando para vagão de passageiros ou locomotiva,
é 0,009. Dimensionando a resistência aerodinâmica, onde resistência aerodinâmica é igual a CA vezes a área frontal vezes a velocidade vezes o número de locomotivas ou o número de vagões. Isso depende do que você está calculando. Se eu estou calculando para locomotivas, eu faço vezes o número de locomotivas. Se eu estou calculando para vagão, eu faço vezes o número de vagão. CA é 0,009 para vagão de carga, 0,006 para vagão de passageira, 0,03 para locomotiva aerodinâmica e 0,046 para outras locomotivas. A é a área frontal do veículo, 7,5 a 8,5 metros quadrados para vagão de carga, 10 a 11 metros quadrados para vagão de passageiros, 9,5 a 11 para a locomotiva. V é a velocidade de operação. Dimensionando a resistência ao grade. A resistência ao grade é igual a 10 vezes o peso vezes a declividade. O peso é da locomotiva ou do vagão e M é a declividade. Por exemplo, se for aclive, eu coloco mais. Se for declive, eu coloco menos. Dimensionando a resistência curva. Resistência curva é igual a 698 vezes o peso dividido pelo raio vezes o número de locomotivas ou o número de vagões, onde G é o peso da locomotiva ou do vagão e R é o raio da curvatura. A gente sempre vai jogar nas fórmulas, em qualquer fórmula de dimensionamento de resistência, a gente vai jogar em quilonewtons para obter em newtons. Raio de curvatura a gente joga em metros. Quando devemos traçar o gráfico e por quê? Devemos traçar um gráfico sempre que o problema nos pedir a velocidade de equilíbrio, ou seja, o esforço trator vai vir daqui, aqui vai a resistência, aonde cortar é a velocidade de equilíbrio. No ponto que a resistência total e a curva do esforço trator cruzar, rebatemos no eixo X e achamos a velocidade de equilíbrio. O que é esforço trator máximo? O esforço trator máximo é um limitante para a curva do esforço trator. Como fica essa curva para achar a velocidade de equilíbrio? Essa vai ser a curva do esforço trator. Por exemplo, se eu tivesse calculado o esforço trator máximo, ela bate aqui, acaba aqui, eu não preciso calcular mais. Então, vem aqui o esforço trator, aí a resistência total, cruzou aqui, eu rebato no eixo X, achei mais ou menos 165 km por hora. Então, por exemplo, se eu calculasse o esforço trator máximo e batesse aqui, a curva para aqui. Não existe essa curva, essa retinha aqui, esses pontos. Ela para justamente aqui. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de calcular, na hora de estar calculando, tomar muito cuidado, porque um errinho prejudica a nossa conta inteira. E a gente não quer prejudicar a conta inteira, então tem que tomar muito cuidado na hora de estar dimensionando os esforços e as resistências.